Entre as maiores causas de divórcios entre casais estão os problemas relacionados a dinheiro. Muitas vezes o casal não consegue pagar as contas do mês e acaba se envolvendo em brigas sérias, e tudo isso ocorre por falta de planejamento financeiro. O autor deste best-seller, que já vendeu mais de 1 milhão de exemplares, conta a história de 3 casais, Vitória e Renato, Ana Cláudia e Pedro, e Patrícia e Sérgio. Os 2 primeiros têm vida financeira estável e administram bem o seu dinheiro e fundos de investimento. Já o último casal quase se divorciou devido a brigas por não saber administrar os seus bens. Hoje continuam juntos com a ajuda de um terapeuta de casais e um consultor financeiro. O maior problema em relação ao dinheiro é que, na grande maioria das vezes, ele não se mostra claramente como o grande vilão da história. Se não há mais um convite para um jantar romântico, o problema é percebido como falta de romantismo e não como falta de dinheiro para pagar a um restaurante. Se falta dinheiro para levar as crianças ao parque, o problema é percebido como falta de atenção à família, e assim sucessivamente. As histórias dos casais retratados pelo autor mostram que diálogo é uma coisa fundamental no relacionamento. Os 2 primeiros casais sabiam administrar seu dinheiro e conversavam sobre ele sempre que necessário. O último casal gastava demais, e quando os problemas financeiros apareceram, eles resolveram não falar mais sobre o assunto. Gustavo Cerbasi cita 5 perfis de pessoas ao lidar com o dinheiro. Poupadores. Guardam muito e gastam pouco. Seus pontos fortes são ter disciplina e saber economizar, e seu ponto fraco é o conformismo com uma vida muito simples, além de não aceitarem novas experiências. Gastadores. Gastam muito. Às vezes gastam mais do que ganham. Não poupam e gostam de esbanjar. Seus pontos fortes são a abertura a novas tendências e muitos hobbies. Não têm uma rotina fixa. Seus pontos fracos são a insegurança em relação ao futuro. Dependência extrema, a estabilidade no emprego e aversão a qualquer tipo de planejamento financeiro. Descontrolados. Nunca sabem quando o dinheiro entra ou sai de sua conta. Vivem cortando gastos, mas nunca é suficiente. Nunca conseguem se organizar. Não existem pontos fortes. Os pontos fracos são a indisciplina, tendência a conflitos, pagamento desnecessário de juros e muito mais. Desligados. Gastam menos do que ganham. Conseguem poupar o que sobra, quando sobra alguma coisa. Eles sempre se surpreendem com a fatura do cartão de crédito e nunca conferem os extratos do banco. Pontos fortes são os espaços financeiros para reduzir gastos quando necessário, e pontos fracos são a incapacidade de estipular e atingir objetivos e a resistência a planos que exijam disciplina. Financistas. São extremamente rigorosos com seus gastos. Entendem de investimentos, juros e inflação. Eles fazem listas de compras para ir ao supermercado e são procurados por amigos e parentes para dicas de como economizar dinheiro. O ponto forte é a facilidade de empregar melhor o dinheiro e investir. Em geral, são aquelas pessoas que são muito minuciosas com os seus gastos. Planejamento ao longo da vida. Segundo Cerbasi, é possível ter as finanças saudáveis durante um casamento se o casal fizer um bom planejamento financeiro. Para fazer a transição de um planejamento individual para um que envolve 2 pessoas é necessário os seguintes passos. Definir qual dos 2 orçamentos está mais organizado. Essa escolha vai ser importante para o casal poder escolher qual é o melhor esquema de planejamento que vai mudar a vida dos 2. Aproveitar o modelo descartado. Mesmo que um dos modelos não vai ser utilizado, ele pode possuir algumas qualidades. Verificar quais são e se podem ser úteis ao modelo. Também é importante agrupar as contas aos poucos. Primeiro, uma das pessoas precisa ser adicionada à conta do outro e só depois disso os investimentos e débitos podem ser agrupados. Contas correntes separadas podem ser mantidas caso os 2 trabalhem e recebam seus salários por bancos diferentes, porém os investimentos de ambos devem ser concentrados porque as quantias mais significativas para a aplicação são as mais importantes. Unificar os cartões de débito. O objetivo desse ponto é pagar menos anuidade nos cartões e aproveitar melhor os programas de vantagens. Planejamento financeiro. O planejamento financeiro do casal deve ser simples e conter algumas etapas principais. Controle de gastos. Estabelecimento de metas. Disciplina com investimentos.
Ajustes referentes à inflação e mudanças de renda. A administração do que foi conquistado. Qualquer casal pode fazer o seu próprio planejamento financeiro apenas se dedicando algumas horas por semana para isso. Após pensar em como tudo vai funcionar, basta fazer pequenos ajustes periódicos nas metas para que tudo ocorra bem. Tais ajustes são referentes a possíveis mudanças de salário, na rentabilidade dos investimentos, na inflação e nos objetivos do casal. O planejamento não pode ser difícil nem complicado, pois se for assim ele tende a ser abandonado. Uma boa dica é utilizar o método japonês Kakebo, que você encontra em um vídeo neste canal e pode comprar o e-book no link que está na descrição deste vídeo. O que cortar? O primeiro passo para economizar é fazer sobrar dinheiro. Na maioria das vezes a maior dificuldade para economizar não está nos grandes gastos como contas mensais e boletos. O problema são os pequenos gastos como a padaria e futilidades. Esses pequenos valores se somam e se transformam num rombo no orçamento. A dica é anotar tudo o que se gasta, tudo mesmo. Até aquela balinha que você comprou para o seu filho. No final do mês monte uma planilha e faça a soma de tudo. Vai perceber como as futilidades acabam com o orçamento do mês. A crise dos 7 anos. Com certeza todo mundo já ouviu falar sobre esta crise. E muito provavelmente já ouviu que isso é inevitável. O que acontece é que com o passar dos anos o casal cai na rotina e já não costuma mais fazer o que fazia antes, como sair para jantar e ir ao cinema. Um dos fatores que atrapalha é que depois de 7 anos as coisas começam a se deteriorar e estragam. A rotina do casal passa a incluir a visita de muitos técnicos que acabam cobrando caro pelo conserto mal feito de coisas velhas. Essa crise pode ser evitada se os dois lembrarem de guardar algumas economias para reformar a casa, por exemplo. Novidades são importantes para manter a felicidade de qualquer casamento. Onde economizar? Energia. Reduza o tempo dos banhos e apague as luzes dos cômodos quando não há ninguém neles. Supermercado. Pesquisar os preços dos supermercados é importante para economizar, porém a economia pode ir por água abaixo se o casal percorrer grandes distâncias para comprar produtos baratos. Portanto, tem que usar o bom senso. Fazer uma lista de compras e se ater a ela no supermercado. Isso evita que você saia comprando qualquer coisa que encontrar pela frente. Liquidações e ofertas maliciosas. Desconfie dos preços muito baixos. Em geral, eles escondem alimentos próximos à data de vencimento, produtos estragados, mal condicionados ou falsificados. Juros baixos ou inexistentes no parcelamento. Não existem juros baixos para financiamento. O que pode acontecer é que o varejista embutiu parte do valor dos juros no valor do produto, ou seja, você pode encontrar mais barato o mesmo produto na concorrência. Pesquise antes de comprar. Alternativas de financiamento. Antes de pedir dinheiro emprestado, estude todas as alternativas possíveis para escolher a melhor opção. Financeiras. As taxas praticadas são mais altas que as outras alternativas de empréstimo. Não há má fé nesse nível de taxa de juros porque as financeiras servem para socorrer quem já esgotou seu limite de crédito. Os empréstimos são vendidos como dinheiro fácil, porém a taxa de juros não é apresentada de forma clara. Cartões de crédito. Jamais pague o valor parcial da fatura porque os juros são muito elevados. Cartões de crédito servem como instrumentos de organização financeira e, na pior das hipóteses, caso você não tenha dinheiro para pagar a fatura, ligue para o seu gerente e peça um empréstimo pessoal. Isso custará muito menos. Cheque especial. É um crédito oferecido para clientes displicentes que não cuidam bem do seu dinheiro e não pagam suas contas em dia. Sendo assim, os juros embutidos também serão muito altos. Ao invés de utilizar o cheque especial, peça um empréstimo pessoal ao banco, pois os juros são bem menores. Crédito direto ao consumidor. O CDC é o financiamento através das lojas, principalmente as de eletrodomésticos, para todos aqueles que têm conta corrente em bancos. Os juros não são baixos, mas são menores do que os do cheque especial. Empréstimo cooperativo. É quando trabalhadores de alguma empresa se reúnem em cooperativas de crédito ou bancos cooperativos para obter melhores condições de juros.
Investimentos em fundos cooperativos não é rentável, porém na hora de pedir um empréstimo os juros são bem mais baixos. Empréstimo trabalhador. Vinculado à folha de pagamento é uma boa alternativa porque os juros são sempre inferiores aos do empréstimo pessoal. O que viabiliza esses juros vantajosos é a garantia que a empresa recebe com o pagamento do salário do funcionário. As prestações do empréstimo são descontadas diretamente do salário, não havendo perigo de inadimplência. Caso o funcionário seja demitido, a empresa arcará com a dívida. Antecipação de créditos. Existem duas oportunidades de pagar menos juros por dívidas acumuladas: antecipação da restituição do imposto de renda e antecipação do 13º salário. Os bancos oferecem a oportunidade de receber esses recursos com antecedência e cobram juros por isso, que são descontados direto em folhas de pagamento. Essa é uma boa alternativa para quem tem dívidas mais caras, por ser uma oportunidade de pegar parte delas e depois assumir um empréstimo mais barato. Financiamento de automóveis. O financiamento de veículos apresenta uma das menores taxas de juros do mercado, porque o automóvel pertence à seguradora enquanto o cliente não quitar as prestações devidas. Empréstimo familiar. É o famoso empréstimo de pai para filho. Apesar do nome, pode ser feito por amigos ou parentes e acontecem quando você empresta dinheiro de algum conhecido. Apesar das ressalvas, é uma boa alternativa para pagar juros mais baixos. Uma boa prática é fazer um contrato, por mais simples que seja, para evitar discussões futuras. Manter-se informado sobre como lidar com as finanças, fazer um planejamento financeiro de qualidade e estabelecer metas ajuda o casal a ser mais próspero e a ter menos discussões sobre o dinheiro. Se você e sua família tiverem reservas, quando surgir um imprevisto todos estarão seguros. Siga os ensinamentos de Gustavo Cerbasi e tenha um relacionamento feliz e com saúde financeira.